porque você realmente vê o seu filho naquela condição, nervoso, estressado, tendo crises nervosas, não te obedecendo, batendo nos coleguinhas, batendo em você às vezes, jogando as coisas no chão, você não pode falar nada, você não pode falar um não, que ele não te obedece, enfim, você fica apavorada, fica perdida e você vai. O que acontece? Medicações fortes. Qual é a função do doutor? Qual é a função do médico? Medicar, não é? Então ele vai fazer isso. Ele vai aumentar a dose. Aí seu filho fica meio zumbi, né? Meio atordoado. Tanta medicação. E continua estressado, e continua agitado, e continua nervoso. E você fala, o que mais que eu faço? Eu não sei mais o que fazer. Então você não vê realmente resultados. E quais são esses resultados? Qual que é o sonho de qualquer mãe de autista? Qual é o sonho de qualquer mãe de autista? Ter um filho calmo, tranquilo e independente, com autonomia, se desenvolvendo, mas de uma forma natural, não cheia de químicos. O que você precisa entender é que o seu filho autista precisa, na verdade, de direcionamento, com amor, com respeito, com compreensão. O seu filho precisa disso. E você é a melhor médica do seu filho e a sua família é a melhor terapia para o seu filho. Olá, boa noite, sejam muito bem-vindas ao nosso bate-papo de mães de autistas. Mães de autistas ou até mesmo para mães que suspeitam que os seus filhos sejam autistas. E aqui eu ensino como vocês mesmas podem ajudar os seus filhos autistas se desenvolverem, serem crianças calmas, tranquilas, de uma forma natural. Quem ainda não me conhece, eu sou a Sara Roder, mãe de autistas e terapeuta. E o tema de hoje nós vamos falar sobre se o seu filho autista já faz terapias há um bom tempo, talvez há alguns anos, várias terapias por dia, e você ainda não vê resultados. Ou até vê, mas poucos resultados. Então nós vamos conversar sobre esse tema hoje. E se você aqui que está aqui comigo é mãe de autista, ou suspeita que o seu filho seja autista, ou é vó de autista, e conhece outras mães de crianças autistas, ou que desconfiam que talvez o filho possa ser autista, compartilha esse bate-papo para que outras mães, outras famílias sejam alcançadas e também possam ser ajudadas a entender nesse mundo do autismo como funcionam o suporte que você mesma pode dar para o seu filho autista. E talvez você não saiba disso, mas é possível. Voltando a falar do nosso tema, o seu filho já faz terapias há muito tempo e você não vê resultados. E por que você não vê resultados? Ou vê muito pouco resultado? Porque talvez o seu filho já faça algum tempo, talvez 2, 3 anos de fono e só fala algumas poucas palavras. Sara, mas isso é possível? Sim, é possível. Como, por exemplo, uma das minhas alunas, a Renata, o filho dela já fazia 2 anos, cerca de 2 anos de fono para falar apenas 10 palavrinhas e ainda não falava a palavra completa. Ela também não estava vendo resultados eficazes no filho, no desenvolvimento do filho. Ou talvez o seu filho já faz algum tempo, 1 ano, 2 anos, com psicóloga, acompanhamento com psicóloga e continua tendo crises nervosas. Talvez a professora da escola do seu filho continua reclamando para você que ele bate nos coleguinhas, que ele não obedece os comandos e ela não sabe o que fazer. Mas ele já faz um tempo de terapias. E mesmo, mais um detalhe, mesmo tomando alguma medicação, então você não vê resultados, você não vê melhora, você não vê evolução no desenvolvimento do seu filho autista. Então, por que ele continua assim? Você investe em terapias, já fez plano de saúde, faz várias terapias na semana, mas ele continua ainda nessa condição. E você se pergunta, mas por quê? Porque as metodologias usadas nessas terapias que o seu filho faz são com intervenções.
são com bloqueios, são com chantagens, algumas até com castigos. Nossa, Sara, será? Você participa das terapias com o seu filho? Você é permitido entrar dentro da sala de terapia? Você é permitida ficar dentro da terapia? Normalmente não. Normalmente a mãe precisa ficar fora. Não é permitido que ela fique, que ela participe da terapia, né? Por causa dessa metodologia que usam. Então, por exemplo, vamos pensar na palavra intervenção, que é muito falada na internet. Se você entrar em conteúdos afora aí na internet sobre autismo, o que mais se fala é sobre intervenções. Você precisa fazer as intervenções para o seu filho. E o que mais se vê são crianças autistas nervosas, irritadas, estressadas e muitas até agressivas, com outros, consigo mesmas, né? E se a gente for pensar nessa palavra intervenção, né, o que significa intervenção? Interferência, ou seja, tentar alterar, tentar mudar. Isso que significa a palavra intervenção. Então, essas metodologias, elas tratam dos seus filhos como se eles tivessem defeitos, como se eles tivessem erros, né? Como se esses profissionais pudessem consertar o seu filho. É dessa forma, com esse objetivo, são estipuladas atividades para o seu filho fazer em cada sessão terapêutica. Jogos pedagógicos, várias atividades. Porém, não importa, por exemplo, se o hiperfoco do seu filho for outro, não for sobre aquela atividade proposta ali. Ou se os interesses dele no momento são outros interesses que não os que são propostos naquela brincadeira, naquela atividade ali. O seu filho vai ter que fazer aquela atividade. Não importa. Por exemplo, se o hiperfoco dele for dinossauros, mas aquela atividade de círculos, ele vai ter que fazer. Então não importa se o hiperfoco dele, se os interesses dele, por exemplo, são em animais, não importa. Ele vai ter que fazer aquela atividade, né, proposta ali. Não importa o hiperfoco, não importa o interesse dele. Ou seja, se ele não fizer aquela atividade proposta, elaborada, preparada para ele vai sofrer consequências. Como, por exemplo, ele não vai poder fazer o que ele mais gosta. Meu filho, numa época, ele participou de uma escola especial, onde era aplicado uma dessas técnicas que nunca funcionaram para o meu filho, não ajudaram no desenvolvimento do Henrique. E o Henrique hoje é super desenvolvido, mas não foi graças a essa técnica, não. Mas assim, era exigido que ele fizesse uma cópia, por exemplo, que ele copiasse um trecho, um parágrafo. E o Henrique sempre teve lentidão, dificuldade na escrita, né? Quando ele nasceu, faltou um pouco de oxigênio no nascimento dele, no parto, né? E ele precisou ir para UTI, neonatal, tal. Então isso prejudicou um pouquinho essa falta de oxigênio, né? Ele é mais lento, bem mais lento na escrita, mas não importa, ele tinha que cumprir, ele tinha que fazer aquela atividade. Mas o hiperfoco do Henrique era outro. Na época, eu até não me lembro qual era o hiperfoco dele, se ele ainda estava em dinossauros ou ele já falava de carrinho Hot Wheels, mas era um outro hiperfoco. E a profissional, pelo conhecimento, pelos estudos que ela tinha naquela outra metodologia, ele era obrigado a fazer. Como ele tinha resistência para fazer aquela atividade que não tinha interesse nenhum para ele, era algo assim como um desenho para pintar e tinha que escrever umas palavras ali daquele desenho. Então ele não podia fazer o que ele mais gostava. O Henrique sempre amou conhecimentos. Eu tenho um armário aqui na minha sala repleto de livros que eu guardo desde muito tempo, né? Tenho livros ali, inclusive da minha infância. Eu sempre gostei muito de leitura também, então eu tenho livros diversos, né? Variedade.
E o Henrique sempre gostou de pesquisar sobre temas que são interessantes para ele. E ele sempre gostou de visitar bibliotecas, por exemplo. E ele não era permitido. Ele não podia frequentar, fazer uma visita na biblioteca da escola, porque ele não tinha feito aquela atividade da cópia. Então era como um castigo. Eles não dizem castigo, eles dizem consequência, né? Enfim, é mais ou menos assim que essas metodologias trabalham, né? E isso não trouxe resultado positivo nenhum, de forma alguma para o Henrique. Essas metodologias, por exemplo, elas não trazem respeito, não tem respeito para os sentimentos do seu filho. Não há compreensão, mas há sim exigências. Então eles são bloqueados. Por exemplo, as suas estereotipias são bloqueadas. Sendo que, através da estereotipia do seu filho, você pode desenvolver muitas habilidades nele. Apenas precisa ter o conhecimento de como fazer. Então, essas metodologias, elas não são flexíveis. De nenhuma forma são flexíveis. Então, o que vai acontecer? Essas profissionais que trabalham com essas terapias, que têm essas metodologias, o seu filho vai ter uma crise nervosa, seu filho vai ficar estressado, seu filho não vai querer mais participar dessas terapias, mas ele vai ser obrigado a ir, porque o neuro indicou que você tem que levar o seu filho fazer essas terapias. Então você fica perdida, não sabe a quem ouve, não sabe o que fazer. Por falta de conhecimentos, você leva o seu filho, porque você pensa que, poxa, é a solução para o meu filho. E quanto mais terapias ele fizer, dizem que é melhor ainda. E a criança fica mais estressada ainda. Então, a profissional te chama e fala: mãezinha, seu filho está muito nervoso, muito agitado, muito estressado. Eu nem consegui trabalhar direito com ele hoje. Melhor você levar ele no médico, no neuro, para dar alguma medicação, para ver se ele fica mais calmo. O que é de crianças autistas tomando medicações? Uau, muitas. Ok, tem crianças autistas que desenvolvem comorbidades, como por exemplo, assim como tem as pessoas típicas, neurotípicas, como você preferir falar, que tem as comorbidades que desenvolvem, como por exemplo, tem as pessoas típicas bipolares, com esquizofrenia, depressivas, ansiosas, TDAH, TOC, TOD, enfim, várias aí comorbidades. Existem, tá cheio. Assim, também existem os autistas que podem desenvolver alguma dessas comorbidades. Tem autistas que podem se tornar depressivos, ansiosos, TOD, TDAH, bipolar, e por aí vai. Também existe. Então, para essas comorbidades, pode ser que seja necessário entrar com alguma medicação. Principalmente se você não tem acesso, não tem conhecimento a tempo para tratar o seu filho de uma forma natural. Então, você, por falta de conhecimentos, acaba recorrendo a algum tratamento químico, né? Ok, mas para essas comorbidades, né? Para o autismo, não existe medicação para autismo, porque autismo não é uma doença. Se não é uma doença, não tem sintomas. Então, você não vai dar medicação para o seu autista, para o autismo. Mas esses profissionais, por causa da metodologia que eles usam nas terapias, estressa tanto a criança autista que a profissional sugere que você leve o seu filho para um neuro, psiquiatra infantil ou um pediatra, enfim, e aí você leva, porque você realmente vê o seu filho naquela condição nervoso, estressado, tendo crises nervosas, não te obedecendo, batendo nos coleguinhas, batendo em você às vezes, jogando as coisas no chão, você não pode falar nada, você não pode falar um não, que ele não te obedece, enfim, você fica apavorada, fica perdida e você vai. O que acontece? Medicações fortes. Às vezes ele até já está tomando, porque quando você foi ao médico para ter o diagnóstico, o médico já receitou lá no dia do diagnóstico, você saiu na mão com um laudo, na outra mão com uma receita. Dependendo disso já aconteceu. Então você volta lá e, doutor, então meu filho está fazendo terapia, assim, e a profissional pediu que eu viesse aqui ver se o senhor não muda a medicação, faz alguma coisa. Opa, qual é a função do doutor? Qual é a função do médico? Medicar, não é? Então ele
vai fazer isso. Ele vai aumentar a dose, ou ele vai trocar de medicação por uma outra mais forte, ou ele até mantém essa, mas indica mais uma outra ainda pra você. Aí seu filho fica meio zumbi, né? Meio atordoado, tanta medicação. E continua estressado, e continua agitado, e continua nervoso, e você fala, o que mais que eu faço? Eu não sei mais o que fazer. Então você não vê realmente resultados. E quais são esses resultados? Qual que é o sonho de qualquer mãe de autista? Qual é o sonho de qualquer mãe de autista? Ter um filho calmo, tranquilo e independente, com autonomia, se desenvolvendo, mas de uma forma natural, não cheio de químicos. Esse é o sonho de toda mãe. Como é que você sabe disso, Sara? Eu sei porque eu sou mãe de autistas, e eu sei porque eu tenho as minhas alunas que têm os filhos autistas, e eu converso com muitas mães de autistas. Esse é o sonho de toda mãe de autista, de toda família, na verdade, porque quando você tem um filho autista, a família é envolvida, né? Então, o que você precisa entender, o que você precisa saber, conhecimento que você precisa ter é que o seu filho autista precisa, na verdade, de direcionamento, com amor, com respeito, com compreensão. O seu filho precisa disso. E você é a melhor médica do seu filho e a sua família é a melhor terapia para o seu filho. São palavras que não vêm da minha boca apenas. Quando eu tive o diagnóstico do meu filho, há quase 12 anos atrás, o neuropsiquiatra infantil na época, ele falou bem firme para mim, ele disse assim, você é a melhor médica do seu filho, a sua família é a melhor terapia, se você realmente quer desenvolver o seu filho. E eu gravei aquilo comigo e levei a sério e levo a sério até hoje. Isso não significa que ele não tenha feito algumas outras terapias em algum momento, como por exemplo, ecoterapia no cavalo, hidroterapia, natação. Ele fez algo, mas sem essas metodologias de intervenções, bloqueios, chantagens. Se você não fizer isso, você não ganha aquilo. Se você não praticar essa atividade, você não pode fazer tal coisa. Não dessa forma. Então, o seu filho, ele pode ser desenvolvido por você, por quê? Porque ele vai ser compreendido por você. Você, como mãe, você conhece cada passo do seu filho, cada necessidade do seu filho. Ninguém melhor do que você, mãe, para saber realmente as necessidades do seu filho. E você precisa, na verdade, o seu filho precisa ser compreendido. Os autistas não são compreendidos. As pessoas, na verdade, elas querem moldar um autista dentro do formato de um neurotípico, de um típico, de uma pessoa típica. Eles querem moldar. É como se o autismo fosse um erro, fosse um defeito, e você precisasse consertar, quando na verdade existe uma falta muito grande de compreensão das necessidades dele. Então, você precisa aprender a conhecer o mundo imaginário do seu filho. Toda criança autista, todo autista tem o seu próprio mundo imaginário. Todos eles têm. Vocês que estão aqui comigo, se vocês têm um filho ou uma filha autista, ou um neto autista, conta pra mim qual é o mundo imaginário do seu filho. Sara, o que é isso? O que é mundo imaginário? Como assim? Quando ele está lá no mundo dele, no espaço dele, o que ele mais gosta de brincar, por exemplo? Ou qual é o personagem preferido dele? Tem crianças autistas que amam passar um tempão girando a roda do carrinho. Tem crianças autistas que amam ficar um tempão girando alguma coisa assim na frente dos olhos. Fica um tempão girando. Você olha e pensa assim, mas por quê, né? Que graça que tem ficar girando e ficar olhando para aquilo? É o mundo imaginário dele. É assim. Talvez seja um personagem aí, sejam animais. E ele foca nos animais e ele só pensa nos animais, ele só fala dos animais, só imita os animais. É o mundo imaginário dele. Ou
se for menina, né? Talvez ali as princesas ou alguma princesa específica só fica naquele imaginário, falando, pensando, imaginando, vivenciando, só fica naquilo. E o que acontece com os pais? Ignoram. Ele tá lá no mundinho dele, deixa ele lá no mundinho dele. E aí acontece, a criança fica lá no mundinho dela, ignorada esse mundinho, sendo que esse mundinho é um mundo imaginário tão rico para aquela criança. Ela vive ali dentro, ela tem as regras dela, ela tem os interesses específicos dela, ela tem as histórias dela, tudo ali. Então é muito rico esse mundo imaginário dela. E as pessoas ignoram isso e pegam aquela criança e querem moldá-la, forçando ela a entrar dentro de um padrão de uma criança típica, sendo que você não acha uma criança típica perfeita. Ela também tem as dificuldades dela de comportamento, também de compreensão. E cada criança tem a sua própria dificuldade, né? Então, quando você aprende a dar esse passo, né, muda a tua visão sobre o autismo. Você precisa ter um novo olhar sobre o autismo. Não queira consertar o seu filho, mudar o seu filho, mas entra lá no mundo imaginário dele, vive lá com ele, vivencia lá com ele. Ele vai se sentir amado por você, respeitado por você. Ele vai entender que você não quer consertá-lo, você não quer mudá-lo, mas você aceita como ele é, do jeito que ele é, o que ele faz, do jeito que ele faz, como ele faz. Você está aceitando ele. E o que um autista mais sofre hoje, ou mais tem sofrido, né, é não se sentir compreendido. Imagine você, se eu te pegar aqui, se eu tivesse esse poder de pegar aqui, te colocar dentro de um país onde a cultura, os costumes, o idioma, tudo é muito diferente, assim, o extremo, muito diferente. Sei lá, onde eu poderia te levar. Um país, sei lá, muçulmano, ou onde, né, as regras, tudo é muito diferente, ou no Tibete, eu não sei, na Groenlândia, não sei lá, um lugar assim oposto. Aí você chega ali, como que você vai se sentir? E você tem que viver ali. Te coloco lá e falo assim, ó, fica aí, você vai viver aqui. A partir de agora você vai morar nesse país. Aí, a comida, você detesta a comida, é totalmente a textura, o sabor, o cheiro, tudo estranho. Né, o costume das pessoas, as regras da sociedade lá, a cultura, é tudo muito estranho, não faz sentido pra você. Você pensa assim, nossa, onde que eu tô? Que loucura! E além de você não se sentir bem ali, as pessoas não te entendem e te acham uma estranha, uma esquisita, uma doida. Eles querem te consertar, eles querem te colocar dentro da cultura deles, que a cultura deles que é certa. Você tem que usar as roupas que eles usam, você tem que comer a comida que eles comem, que a comida que eles comem é a melhor comida do mundo. E você é obrigada. Como que você vai se sentir? É assim mais ou menos que um autista se sente. E o pior, dentro do próprio lar, onde ele mais deveria ser aceito, mas deveria ser amado, respeitado, compreendido. Não, ele é o patinho feio da família, quando na verdade ele é um cisne, ele não é o patinho feio. Mas, normalmente, vai passando-se isso para os outros. Então, quando você tem um diagnóstico do seu filho, você pensa, pronto, acabou meu mundo. Meu filho, autista, nossa, minha vida virou de ponta cabeça. Nossa, perdi o rumo agora. Por quê? Porque o impacto que você tem, né, é o que passa para você de um autista. Você agora vai ter que passar a vida toda gastando com terapias com ele. Você tá perdida agora. Seu filho não vai mais falar. Seu filho você não vai conseguir mais ter uma vida social tranquila. Ele vai dar muito trabalho na escola, vai ter dificuldade para comer. Nossa, aí vem tudo. E tudo porque falta conhecimento, falta conhecer realmente quem é um autista. O autismo não é uma doença. Autismo é uma maneira de ser, é um déficit na comunicação e na interação que pode ser muita dificuldade, um déficit muito maior ou menor, mas principalmente, e por ter esse déficit muito grande na comunicação e na interação, seu filho vai desenvolvendo outras dificuldades ou deixando de desenvolver habilidades. Então ele precisa de ajuda, de direcionamento. Primeiro passo que eu disse é estar disposta a conhecer o mundo imaginário do seu filho.
Então você precisa dar esse passo para então você começar a trabalhar a comunicação nele. É a primeira etapa que se precisa trabalhar no desenvolvimento de uma criança autista, é a comunicação. Na comunicação se envolve a fala e saber se expressar, saber se comunicar. Sara, o meu filho tem um diagnóstico de autismo, mas ele fala, ele não tem atraso na fala. Ok, mas o meu filho é muito nervoso, dá um trabalho na escola, a professora vive reclamando que ele não obedece, que ele não para, que ele bate nos coleguinhas. Então ele não tem atraso na fala. Então quer dizer que meu filho, eu não preciso, pula essa etapa, então eu não preciso trabalhar a comunicação nele, porque ele fala, mas ele não sabe expressar os sentimentos dele. Por isso que ele bate, que ele não obedece, que ele tem crises nervosas. Então, essa criança, você precisa trabalhar com ela. Por exemplo, ao invés dela ter uma crise nervosa, ela precisa, já que ela fala, ela não tem distúrbio na fala, ok? Então, ao invés dela ter uma crise nervosa, ela precisa aprender a expressar para você, contar, te explicar por que ela teve por que ela ficou nervosa, então por que ela não gosta, o que irrita ela, o que a incomoda, o que prejudica ela. Ela precisa aprender a se expressar, aprender a falar. E o que acontece? Ela não sabe. Como ela não sabe, ela reage. E como ela reage? Mostrando a irritabilidade dela, o descontentamento dela, a raiva dela, ela agindo. É na ação. Aí, como não por falta de conhecimento, o que acontece? Vai para o médico, porque meu filho, a professora falou, né? Então o profissional falou, ó, aqui doutor, eu não sei mais o que eu faço, ele tem crise nervosa, ele bate todo mundo, ele bate no coleguinha, ele não obedece, ele não aceita o não, você não pode falar um não para ele que ele tem uma crise nervosa. Aí taca ali remédio. Como se o remédio fosse ajudar o seu filho a aceitar o não. Como se o remédio, a medicação, fosse ajudar o seu filho a ser obediente. Que remédio que ensina, que ajuda a criança a ser obediente? Você conhece algum remédio? Me fala. Se existe um remédio para a obediência. Não. Aquela criança, ela não tem direcionamento. Nossa, mas o meu filho é super inteligente. Sim, tem as crianças autistas que não têm atraso no QI. São muito bem desenvolvidas. Inclusive aquelas que têm a síndrome de Asperger, ou de Asperger, que agora se fala autismo leve, né? Eles têm um QI a mais. São super inteligentes. Mas eles têm extrema dificuldade de lidar com os sentimentos, de expressar o que eles não gostam, o que irrita, e eles têm uma hipersensibilidade tão grande que coisas que para as outras pessoas, para as outras crianças, não incomoda, é tranquilo, para eles pode trazer uma irritabilidade muito grande. Depois você precisa trabalhar a inteligência emocional dessa criança. Como ensinar ela a aceitar o não? Como ensinar ela a obedecer os seus comandos? Mas com amor, com compreensão, não com intervenções, com bloqueios, com consequências, com castigos. Isso você vai deixar a criança mais estressada ainda. Por isso que o mundo está cheio de crianças autistas estressadas. Você vai nas escolas, os professores mais falam, eu não aguento mais, eu tenho 2, 3, 4 aqui, e um bate, o outro grita, o outro morde, eu não sei o que eu faço. Manda para tomar mais remédio. Então, precisa trabalhar essa comunicação, a fala, né? Ensinar a fala, a se expressar. E claro, existem muitas técnicas para ajudar. Porém, o que eu sempre falo, entenda, são técnicas sem bloqueios, sem intervenções, sem consequências, sem castigos, mas de uma forma dinâmica, de uma forma divertida, porque o mundo imaginário do autista é divertido, é dinâmico para ele, é interessante para ele. O mundo imaginário dele funciona assim. O mundo imaginário dele não é chato, cheio de regras, cheio de proibições. Não. O que uma criança autista mais ouve é não. Não, fulaninho, não pode, não. Ele ouve o tempo todo não, mas ele não entende por que não. Mas como que não entende, Sara? Para um autista, as coisas não são lógicas. Para as crianças típicas, elas vão crescendo naquele lar. Você já ouviu pessoas falando assim de crianças pequenas, né? Nossa, aquela criança, fulaninho é tão
inteligente. Nossa, daqui a pouco essas crianças estão nascendo tão espertas que daqui a pouco eles vão nascer falando. De tão esperto que... Não é? Porque aquela criança, que ela é uma criança típica, ela nasce, ela cresce ali naquele ambiente, no lar, tem coisas que os pais não precisam ficar falando. Ela pega no ar, ela entende, ela saca e ela vai fazendo. Se ela não fizer, é porque realmente ela não tá afim, ela tá desobedecendo, mas ela sabe. Você não precisa ficar explicando muita coisa. Para um autista, você precisa, por mais que ele seja super inteligente, entenda muita coisa, você precisa ensinar coisas que para aquele autista muito inteligente, tem coisas tão óbvias que ele não pega. Uma palavra de duplo sentido, por exemplo, uma piadinha que você faz, isso pode deixar ele muito nervoso e irritado. Ele nem entende. Por exemplo, uma criança de um autismo com alto QI, né, ou síndrome de Asperger, por exemplo, ela pode começar a falar de um assunto, falar, ela não se toca que aquilo já está incomodando, que está demais, que os outros já estão cansados do assunto. Ela tem desconfiômetro. Nossa, mas será que ela não percebe que os outros já estão assim, tipo, será que ela... Não! Ela vê você virar o olho assim, ela pensa, por que ele tá virando o olho, né? Meu assunto tá tão interessante que ele tá virando o olho assim. O que será? Será que ele tá olhando pra cima? Ela não tem desconfiômetro. Então você tem que ensinar esses detalhezinhos, tipo, filho, olha só. Quando você estiver numa roda de amigos, né, que você começar a falar daquele assunto, tipo, vamos supor que ele é apaixonado em cavalos. Ele só fala de cavalo, de tudo que é tipo de raça de cavalo. E ele fala de tudo. Cavalos do mundo inteiro ele conhece. Ele começa a falar. Tem hora que as pessoas começam a ficar cansadas. Ele não se toca. Então você tem que instruir. Olha, filho, quando a gente estiver numa rodinha assim e tal, você gosta muito de falar de cavalos, mas procura perceber quando alguém estiver meio assim e tal, já tá ficando meio cansativo. Aí você dá um tempo, né? Espera as outras pessoas falarem de outros assuntos que eles também querem participar. Depois você volta a falar do cavalo. Nossa, Sara, mas você tem que explicar. Tem que explicar, porque o autista não entende. Então, os autistas precisam de direcionamento. Então, uma criança pequena, autista, principalmente se ela não fala, você precisa instruir ela. Mesmo que ela não fala, mas ela entende tudo. Ela pode não falar nada, mas ela entende tudo. Você pode instruir, sim, como ela tem que agir, como ela tem que se comportar. Você precisa trabalhar ela, expressar essa comunicação. Então, a inteligência emocional precisa ser desenvolvida, mesmo que ele seja muito inteligente, mas o emocional não é só inteligência intelectual, é inteligência emocional. Às vezes ele é inteligente, super inteligente intelectualmente, mas emocionalmente não. Você precisa desenvolver isso. Interação. Como você vai ensinar o seu filho se comportar na escola? Você pega o seu filho, bota lá na escola, espera que a escola vá saber lidar com o seu filho, porque nem em casa você está sabendo lidar com ele. Mas é em casa que você tem que começar a trabalhar a interação, esses comportamentos em casa. E lá na escola você vai instruir a prof ou a monitora, se ele tiver, for necessário ter uma monitora, como que elas devem lidar com o seu filho. Porque você vive com o seu filho de domingo a domingo. E elas na escola convivem com o seu filho aquele curto período de tempo. E elas têm várias outras crianças. Mas você convive com o seu filho, então você precisa e você é capaz, você pode, acredita nisso, desenvolver o seu filho, ensinar ele, trabalhar essa interação em casa, como ele tem que se comportar mediante comandos que você dá para ele, os nãos quando você fala, comportamentos que ele tem que ter em cada situação que acontece em casa, porque vai ser um reflexo lá na escola. Então, prof, olha, quando meu filho tiver uma dificuldade assim, por favor, haja assim com ele, porque em casa eu faço isso com ele. Então pode fazer que vai funcionar. Então a prof vai agradecer se você levar esses conhecimentos para ela. Se ela for uma professora sábia, né? Porque se ela for uma professora assim, olha, eu sou fulana de tal, pedagoga, e você é uma mãezinha que só quer proteger o seu filho, então ela não vai te ouvir. Aí você precisa pensar se seu filho vai continuar ali naquela escola, que você não é ouvida. Você precisa ser ouvida. Você é quem mais conhece o seu filho. E
Depois que você já trabalhou tudo isso, já desenvolveu o seu filho, aí você vai se preocupar com os autocuidados que ele precisa também aprender. Escovar os dentes sozinho, comer sozinho, tomar banho sozinho, se trocar sozinho, né? O meu filho, por exemplo, agora, ele está na fase, como ele já tem quase 16 anos, então ele está aprendendo a fazer a barba, sem se cortar, sem se machucar. Mas o Henrique já passou por todas essas fases, o desfraude, escovar dentes, se trocar, não colocar a roupa do avesso, nem com a etiqueta para trás, não colocar roupa que não combina, né? E aí vai, se limpar sozinho, não vai ao banheiro, tomar banho sozinho, assim foi até que ele chegou nessa etapa agora. Então, são etapas, mas o que acontece com muitas mães de autistas, por falta de conhecimento, às vezes estão preocupadas com uma etapa lá na frente, por exemplo, Sara, como eu faço o desfraude do meu filho? Você já trabalhou a comunicação com ele? Ai, não, ele ainda não fala. Meu bem, a comunicação. Como que você quer ajudar o seu filho se você não consegue se comunicar com ele? Você não consegue interagir com ele? Esse é o principal, porque a maior dificuldade do seu filho autista, você pensa que é o desfraude, mas existe uma dificuldade muito maior aí, que é o déficit na comunicação e na interação. E isso precisa começar a acontecer em casa. Também é importante você desenvolver uma rotina saudável com o seu filho autista. Ele precisa ter uma noção do que vai acontecer no dia todo dele, desde que ele acorda até a rotina do sono. Tem que ter uma rotina. Essa criança fica perdida. Tem dia que começa assim, tem dia que começa de outro jeito, tem dia que pode, tem dia que não pode, tem dia que vai, tem dia que não vai, e vira uma bagunça. E isso ajuda também a criança a se centralizar e ficar mais calma. Porque a criança que não é autista, ela já precisa de uma rotina. Isso é saudável? Quanto mais uma criança autista, ela precisa de uma previsibilidade, o que vai acontecer depois daquela atividade que ela fez. Isso também acalma as crianças autistas. E daí sim, você vai conseguir ter o seu filho autista calmo, tranquilo, com autonomia, de uma forma natural, ou seja, o mínimo de medicações possíveis. Por isso que eu oriento e eu ensino o uso da terapia floral. Por quê? É sem nenhum efeito colateral. E a terapia floral, ela serve para você como um suporte, como um apoio, para que você consiga praticar, trabalhar todas essas habilidades com o seu filho. Você consiga trabalhar toda a dificuldade dele na fala, na interação, no emocional. Por quê? Se os florais ajudando ele a ser uma criança mais calma, mais tranquila, é muito mais fácil você trabalhar com uma criança calma, tranquila, e você trabalhar com uma criança agitada, irritada e nervosa e que não dorme, é muito mais difícil, né? Então, os florais, eles servem como um suporte, como um apoio. Junto com eles, você pode trabalhar todas essas habilidades aí com o seu filho autista. E você mesma pode aprender. Entenda isso. Sara, onde que eu vou? Que profissional que pode me indicar os florais? Onde que eu compro os florais? Você mesma pode aprender. Trabalhar com essa trabalhar, eu digo assim, não estou falando de trabalhar como terapeuta, não é isso. Eu digo, você mesma pode aprender a usar e usar no seu filho e desenvolver com ele todas essas etapas, né? Então, por quê? Porque você, como mãe, ama o seu filho de uma forma incondicional. Você compreende ele. Ninguém melhor do que a mãe para entender as necessidades, as dificuldades daquela criança. Então, com tudo isso, você vai sim poder ver resultados positivos no seu filho e não só ver resultados, mas ver resultados mais rápido. Como uma das minhas alunas, eu estava falando hoje no começo aqui do bate-papo, da Renata, do filho Anthony, 2 anos de fono para falar 10 palavrinhas mal faladas. Enquanto a Lauana, trabalhando, estudando comigo no método Criar, apenas com 2 meses, o filho que não falava nada, era 0 de comunicação na fala e já fala 5
palavras. Por quê? Porque ela está aprendendo a trabalhar em casa com o filho, né? É muito mais tempo ali com a criança, mesmo que você trabalhe fora. Não tenho tempo, será a vida uma loucura, uma correria. Mas se você ficar, será que você não consegue 20 minutos com o seu filho por dia? Acredito que você consegue, sim. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta para mim. Eu vou conversando e esqueço de olhar. Deixa eu dar uma olhadinha. Como ajudar minha criança autista a falar? Como eu estava falando, Vanderlânia, né? Vanderlânia. Se você ainda está aqui comigo, você entendeu que esse é o primeiro passo, a primeira etapa, desenvolver a fala. Mas antes de você trabalhar a fala com ele, com ela, né? Uma criança autista, aprenda a entrar no imaginário, nesse mundo imaginário. Conviver, aceitar ele, brincar com ele, não querer consertar e nem mudar ele. Por quê? Depois que você estiver bem aceita dentro desse mundo imaginário dele, ele vai te mostrando o caminho. Existem técnicas que você pode trabalhar com essa criança autista para desenvolver a fala de uma forma dinâmica, divertida, instrutiva. Porém, você não consegue ter grandes resultados se antes você não conseguir acesso ao mundo imaginário. Só que esse acesso não tem como você forçar, você precisa ir entrando no imaginário dele conforme ele vai permitindo para você. Chega perto dele, observa do que ele tá brincando, senta ali do lado dele, começa a brincar junto, exatamente do que ele tá brincando. Você brinca também, no mesmo envolvimento que ele, e você faz isso muitas vezes, muitas vezes. Você vai perceber a reação positiva que ele já vai ter. Ele vai sentir que, poxa, você quer brincar comigo do meu jeito, então você me aceita como eu sou? Você não quer me mudar, você não quer me consertar, você tá me aceitando. Isso é um passo importantíssimo. Quando o seu filho percebe que você está disposta a isso, ele vai tirando as barreiras, ele vai ficando mais acessível a você, ele vai te ouvindo mais, ele vai aceitando mais os direcionamentos que você dá para ele, ele vai permitindo você ensinar ele, e aí você vai aplicando as técnicas. Então, como eu sempre falo, primeiramente é ter acesso ao imaginário do seu filho. E não tem segredo para isso. É apenas você parar, observar, chegar até ele, fazer o que ele faz, do jeito que ele faz, sem querer consertar, mudar o seu filho. Se ele tá brincando de girar as rodas do carrinho e você chega lá e fala assim: não, filhinho, mamãe vai ensinar você como que brinca de carrinho, tá? Aqui, ó. Aí você vira o carrinho com as rodas pra baixo e começa. Pronto, acabou a brincadeira. Você não entrou no imaginário dele. Você foi chegando querendo consertar ele. Aí o seu filho gosta de correr no quintal, pra lá e pra cá, e pra lá e pra cá. Ele é capaz de ficar horas ali, correndo pra lá e pra cá. Aí você fica incomodada com aquilo. Ai, meu filho, né? Que graça que tem correndo pro quintal, pra lá, pra cá. E você fica chamando ele: filho, vem cá com a mãe. Você quer tirar ele de lá. Por que você não vai lá? Por que você não corre com ele pra lá e pra cá, e pra lá e pra cá? A questão é você quebrar a barreira de sair da sua posição de mãe e entrar lá no mundo imaginário dele. Eu tenho certeza que se você largar o que você tá fazendo, entrar e correr com ele pra lá e pra cá, ele vai se sentir muito feliz, muito contente, que você parou de ficar tentando forçadamente tirar ele de onde ele estava para forçar ele vir aqui no seu mundo imaginário, e você quis ir até ele e saber que gostoso que é correr pra lá e pra cá, e pra lá e pra cá. Que delícia, nossa, achei alguém que quer vir aqui brincar comigo de correr pra lá e pra cá. Assim, você vai ganhando o seu filho, você vai interagindo ali com ele. Porque quando você tiver o objetivo de ensinar algo pra ele, é muito mais fácil. Mesmo que seja um comando, é muito mais fácil. Porque você foi cativando ele, você foi entrando, você quer conhecer, você quer saber que graça que tem ele fazer aquilo, que interessante que tem. Enquanto você tá aqui fora do mundo imaginário, você fica olhando, você pensa: não tô entendendo nada, tem graça nenhuma fazer aquilo. Mas quando você entra lá, ele te dá essa liberdade e ele vai te mostrando o caminho. Por que, Célia? Porque hoje tem tanta criança autista e ainda não se ouvia falar sobre isso. Existem muitas pesquisas, né,
Célia. E tem pessoas que defendem que é porque a alimentação, hormônios, agrotóxicos, enfim, tantas crenças que tem por aí afora, né? A ciência ainda está estudando muito. Então, se entende que está nascendo muita criança autista e tem pessoas que entendem que está se descobrindo que existem mais autistas. Nos nossos dias, existem muito mais diagnósticos de adultos autistas do que alguns anos atrás. Então, alguns anos atrás, entendia-se que só tinha criança autista. Agora tem uma proporção muito grande de adultos autistas. Agora a gente entende que numa família, quando se tem uma criança que tem um diagnóstico de autismo, você começa a observar. Sabe aquele seu tio esquisitão? Você pensa assim, nossa, será que ele era autista? Sabe aquela sua prima que não gosta muito de falar com ninguém, ela gosta de ficar no mundo dela, fechada, não gosta de sair de casa, é meio depressiva? Você começa a observar. Sabe aquela outra tia que ela falava com você, mas ela não olha no teu olho? Sabe, ela conversava assim com você e ela tomava remédio porque ela era muito nervosa? Aí, sabe, você começa a olhar, você começa a perceber. Então, tem diversos níveis de autismo. Quando se entende que o que realmente é o autismo é um déficit na comunicação e na interação. Essas pessoas têm dificuldade de se expressar. Aquele seu tio esquisitão, lembra que ele tinha dificuldade de falar as coisas, ele falava de um jeito esquisito, que você dava muita risada, aquele jeito dele não sabia explicar direito. É dificuldade. Agora, acontece que muitas outras coisas acabam se envolvendo. Então, outras comorbidades que não se conhecia na época, agora você tem conhecimento. Então, quando a gente era criança, por exemplo, se falava, aquele lá é meio louco, aquele lá é meio doido, né? Fulano é retardado, por exemplo. Eu lembro na minha época de criança, se falava assim, não tinha conhecimentos das comorbidades que existem e que tem conhecimento hoje. Se entende hoje que existe uma amplitude muito grande de autismo. Então, ao mesmo tempo que muitas pessoas pensam que ser autista é aquela criança que grita, que chora, que não fala, que bate a cabeça, que bate nos outros, que é agressiva, que morde, aquele é o autista. Eles pensam assim, se a pessoa fala, é bem comunicativa, não, imagina que é autista, capaz, ela fala, ela olha nos olhos, ela fala, ela não pode ser autista. É um leque muito grande. Lembrando sempre que a principal e maior dificuldade dos autistas, indiferente dos níveis, é o déficit na comunicação e na interação. Então, mesmo que a criança seja comunicativa, mas às vezes ela não sabe expressar sentimentos. E por ela não se sentir compreendida, ela pode ter uma crise nervosa, se jogar no chão e ficar irritada e tudo. Por quê? Quer ver uma coisa que irrita muito criança autista, mesmo que ela seja bem comunicativa? Às vezes ela fala alguma coisa meio... que às vezes as crianças falam alguma coisa que a gente acha engraçadinho, né? E a gente dá risada, que a gente acha engraçado. Você pode levar uma criança autista numa crise nervosa e você fala assim, mas o que eu fiz? Eu só dei risada. Ela não se sentiu compreendida por você. Ela pode entender que você tá rindo dela, que você tá tirando sarro dela, que você achou qualquer coisa ali dela, sendo que não, você só achou engraçadinho. Então, uma das coisas que mais irritam as crianças autistas é você rir. E eles não entendem. Até que você, como mãe, converse várias vezes com seu filho e explique, filho, quando você fala alguma coisa, alguém dá risada, não é necessariamente que estão rindo de você, é porque achou engraçado o que significa a palavra, o jeito de falar, mas não é de você que estão rindo. Você entendeu? Isso é uma dificuldade de comunicação, de interação. E isso são sinais de autismo. Entenderam? Como você mesma pode aprender a desenvolver o seu filho de uma forma natural para ele ser calmo, tranquilo e rápido. Não é ficar 2, 3 anos fazendo terapia, com a criança continuando do mesmo jeito, só precisando de mais e mais medicações, tá bom? Desejo vocês uma boa noite, um bom descanso. Um beijo no coração de toda mãezinha e avó autista que tá aqui comigo. Beijos!